Olá! Começa agora o programa Inteiro Teor. Nossa edição de hoje é especial e traz temas ligados ao meio ambiente e sustentabilidade, já que o TRF da Primeira Região tem jurisdição sobre a maior parte dos estados que compõem a Amazônia Legal. Olha só o que vem por aí. Vamos andar de bicicleta? O Tribunal Regional Federal da Primeira Região estimula o uso desse meio de transporte saudável e não poluente para o trabalho. Você vai ver como. Os acordos que a Justiça Federal está fazendo para resolver os conflitos que surgiram com a criação do Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Você vai saber mais sobre o projeto Canastra, Justiça e Reconciliação. No quadro Pelos Caminhos da Primeira Região, vamos até a Amazônia, conhecer Mamirauá, a primeira reserva de desenvolvimento sustentável do país. Está no ar Inteiro Teor, um programa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Estamos de volta com o Inteiro Teor, hoje falando especialmente sobre meio ambiente e sustentabilidade. A Amazônia Legal é uma área que engloba 9 estados brasileiros. Destes, 8 integram a Primeira Região. São estados que, além da vegetação em comum, mantêm idênticos problemas econômicos, políticos e sociais. Nossa reportagem de hoje vai até a região do Alto Solimões, na Amazônia. Lá vamos conhecer a reserva de Mamirauá, que desenvolve um programa de ecoturismo que promove a conservação dos recursos naturais renováveis e a melhoria da qualidade de vida das populações locais. O portão de entrada para a reserva Mamirauá é a cidade de Tefé, que fica a 450 quilômetros de Manaus. Do porto, seguimos de lancha até a reserva. A viagem dura 1h30 de puro encantamento. A lancha desliza a floresta dentro. Saímos do Rio Solimões e entramos no canal do Lago Mamirauá. E desse remanso já se avista a pousada flutuante, o Acari. A reserva de Mamirauá abrange uma área de mais de 1 milhão de hectares. Tudo começou a partir de um trabalho para preservar o acari branco, um macaco ameaçado de extinção. Com esse estudo, então, é que foi feita a proposta inicial, nos anos 80, final dos anos 80, para a criação de uma estação ecológica. Para os magistrados que participam da caravana ecológica, a viagem se transforma em uma aula de direito ambiental. Esta é uma reserva de desenvolvimento sustentável, uma RDS, uma categoria que não existia na legislação antes da lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é uma lei razoavelmente recente. E o que é interessante é que ela foi criada pelo estado do Amazonas como uma categoria que, posteriormente, a lei federal, com base no exemplo daqui, veio a incorporar. Profissionalmente, como juiz federal, creio que não teria essa oportunidade de ver tantas demandas diversas, com tantas questões de importância, vamos dizer, mundial, como tem na região amazônica, desde as questões ambientais quanto as que envolvem os povos indígenas e a própria soberania nacional. A administração da pousada é feita em parceria com a comunidade local, que fornece o peixe, a mão de obra e participa dos lucros. Uma preocupação frequente de quem entra na selva é com a grande quantidade de mosquitos. Alguns são transmissores da malária, por isso as cabanas foram construídas com telas de proteção com um indispensável mosquiteiro. E para quem vem do cansaço das cidades, essa rede para descansar olhando esta bela paisagem amazônica. Toda vez que eu cantar, vou voar sobre o Amazonas.
pousada ela tem um sistema, como dá para perceber aqui, de flutuação, né? Aqui nunca fica seco, né? Mas sempre tem um movimento da água na época da cheia. Então ela recebe embaixo, é colocada embaixo uma planta chamada sacu, né? É a única madeira na região que é capaz de fazer, de suportar a casa de modo que fique flutuando. A cheia castiga os ribeirinhos. As pequenas casas de madeiras erguidas em palafitas se encontram alagadas. A maromba, um curral flutuante, abriga o gado. O povo da várzea se adapta aos humores do rio. E, alheias aos dramas cotidianos, as crianças se divertem na água. Acredito que é a época mais difícil, né? Porque as roças já foram todas para o fundo e quem conseguiu tirar, tirou, quem não conseguiu, perdeu. É a época também que tem que ter o cuidado redobrado com as crianças, né? Para não cair na água, então eles têm muitas perdas nessa época. E a época mais difícil também para ter o peixe. Durante o período da seca, de setembro a fevereiro, as trilhas na floresta são feitas a pé. De maio a julho, que é o período das cheias, as trilhas são feitas em pequenas canoas. Nós estamos fazendo uma dessas trilhas às 5 da manhã, que é a hora que os bichos da floresta estão acordando. O rugido que se espalha por toda a floresta é um aviso do macaco guariba. O bando já está em pé e não quer ser incomodado. Mamirauá é um mundo de água, céu e floresta. A cada momento uma surpresa. A alegre revoada dos pássaros, o jacaré-açu com a imponência de seus 4 metros, a preguiça camuflada em uma árvore ou a beleza da Vitória Régia, uma natureza exuberante que encanta o turista. Um espaço meio que único, onde a natureza entra em harmonia e você entra numa sintonia com a natureza, uma energia muito boa. Está sendo uma experiência ótima. Antes da criação da reserva, a pesca predatória e a extração ilegal de madeira eram práticas comuns. Ele viveu da pesca, tiração de madeira, matação de jacaré, matava onça, pegação de tartaruga, que tinha muito aqui na área, ele contava, que ele matava e levava para o comerciante. Hoje, através de convênios com universidades, são realizadas pesquisas para preservar a flora e a fauna. O meu foco principal é o peixe-boi, porque é uma espécie ameaçada de extinção e é uma espécie que ainda é utilizada pelos ribeirinhos, né? É um dos recursos que eles utilizam. Então, existe a caça de subsistência ainda, em toda a Amazônia. E existe uma preocupação, né? Porque é uma espécie de reprodução muito lenta, de que ela não consiga suportar o nível de retirada que está acontecendo. Acompanhamos a instalação de um sistema integrado de monitoramento ambiental pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O meu objetivo é usar esse sistema para obter informações sobre o lago, para relacionar essas informações com dados de satélite, com imagens de satélite, que também é a área de atuação do INPE, de modo a ajudar as pessoas que trabalham, que estão interessadas, por exemplo, na ecologia do pirarucu, na ecologia do peixe-boi, aspectos de conservação e manejo da região, possam usar essas informações para ajudar a esse manejo da reserva. Hora de fazer o caminho de volta. Nos despedimos da floresta e de seus sons, da comunidade ribeirinha, dos pássaros que em alegre revoada observam a lancha que se afasta. A imagem da reserva de Mamirauá nos acompanhará para sempre. Uma esperança para futuras gerações. Estamos de volta com Inteiro Teor, hoje falando especialmente sobre meio ambiente e sustentabilidade. E vamos agora a um rápido giro pelas decisões das seções e subseções judiciárias da Primeira Região, com temas envolvendo o meio ambiente.
A Justiça Federal do Acre condenou uma empresa de cosméticos brasileira ao pagamento de indenização no valor de R$200 mil por ter se apropriado indevidamente de informações obtidas em pesquisa confidencial. A decisão foi tomada após a análise de ação proposta pelo MP contra 4 empresas de cosméticos e o INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Na ação, o MP defendeu que o conhecimento tradicional indígena só pode ser acessado mediante prévio consentimento de seus titulares e com repartição dos benefícios resultantes de tal conhecimento. Dessa forma, requereu a condenação dos envolvidos e a anulação da marca Tauaia e das patentes concedidas pelo INPE. Ao analisar o caso, a Justiça Federal afastou a alegação de que o conhecimento do murmuru era tradicional e próprio dos indígenas. Entretanto, reconheceu que uma empresa brasileira de cosméticos e o INPE se apropriaram indevidamente de informações obtidas em pesquisa confidencial, utilizando-as para proveito próprio sem o devido compartilhamento. Por essa razão, condenou a empresa ao pagamento de indenização em favor dos Achaninca no percentual de 15% sobre o faturamento, garantindo um valor mínimo de R$200 mil. A Justiça decidiu ainda que não há impedimento no uso de marca com utilização de nome indígena. A sentença determinou também que o INPE somente outorgue patente de produto obtido a partir de amostra do Patrimônio Genético Nacional, após demonstrar que apresentou proposta de divisão de benefícios com os povos indígenas ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. A seguir, você acompanha aqui no Inteiro Teor especial sobre meio ambiente e sustentabilidade. Vem de bike que é legal. O projeto do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que incentiva o uso da bicicleta como alternativa de transporte para o trabalho. Já voltamos. Um projeto que beneficia a saúde por meio da prática de exercício físico e reduz a emissão de gás carbono. Tudo isso se for possível trocar o carro pela bicicleta para ir ao trabalho. Muitos funcionários do Tribunal Regional Federal da Primeira Região estão nessa e formaram até o primeiro bonde de ciclistas. Veja como foi. A bicicleta tem se tornado o meio de transporte preferido de muitas pessoas, seja por economia, por precisar fazer exercício físico para ajudar o meio ambiente ou por qualquer outro motivo, há brasileiros que acham melhor deixar o carro na garagem. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por exemplo, tem até juiz que prefere usar a bike. Cleberson Rocha, juiz convocado do TRF, sai de casa vestido com traje social, pega a bicicleta e segue para o serviço. Para ele, a bike se tornou uma boa alternativa e até ajuda no trabalho. Sempre que eu venho de bicicleta, eu tenho mais disposição para o trabalho. Eu penso que se cada um tiver pensando em contribuir para evitar a quantidade de carros na rua, diminuir a poluição, a emissão de gases poluentes, eu acho que já seria uma boa medida. E se cada um fizer a sua parte, é o que eu estou procurando fazer. E essa ideia tem se espalhado pelas grandes cidades brasileiras. Tem muita gente usando a bicicleta com frequência para ir ao trabalho. Se deslocar de bicicleta, seja para vir ao trabalho, seja para ir para outros lugares que você vai no seu dia a dia, é muito bom. A bicicleta te dá muito mais agilidade. Você faz um exercício físico excelente, você fica mais feliz, tem uma sensação de liberdade que a bicicleta te dá. E por isso, sempre que possível, eu troco o carro pela bicicleta. E para apoiar e estimular o uso da bicicleta pelos servidores e funcionários, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região lançou o projeto Vem de Bike, que é legal. Os interessados em participar devem ter a bicicleta com iluminação noturna, capacete para ciclista e luva. E a partir de agora, quem optar por esse meio de transporte para se deslocar para o trabalho vai encontrar no TRF uma ótima estrutura. Para ciclos dentro das garagens dos edifícios anexo 1 e 3, além do próprio Espaço Bem-Estar, que tem vestiários com chuveiros e armários. A vice-presidente do TRF da Primeira Região, Neuza Alves, participou do evento de lançamento do projeto e, literalmente, vestiu a camisa. Abre uma expectativa de melhoria com relação à qualidade de vida. Possibilita um incremento à saúde física. Estimula que um ajude o outro com relação
a hora de chegar para vir em grupo, isso é muito importante também. O que eu entendo é que o projeto já nasce vitorioso. A diretora da Secretaria de Bem-Estar Social, Ionice de Paula Ribeiro, também fez um breve discurso no início do evento. Vestida adequadamente como uma boa ciclista, ela parabenizou a Divisão de Assistência à Saúde do Tribunal por meio do setor de serviço social, pela criação do projeto. Falou também sobre a importância da iniciativa. Ele acolhe aquele servidor que tem essa disposição, tem o preparo, que sabe circular de bicicleta, ele encontrar aqui no tribunal um suporte, uma infraestrutura básica para ele poder fazer esse papel de contribuição para a proteção do meio ambiente, que é vir de bicicleta. Dirigentes, servidores e prestadores de serviço do tribunal também acompanharam o evento de lançamento do projeto. No mesmo dia, mas durante a manhã, o primeiro bonde de ciclistas do tribunal foi formado. Alguns servidores fizeram o percurso do Centro de Treinamento da Justiça Federal, Centrejuf, até o TRF da Primeira Região. Em aproximadamente 30 minutos, eles chegaram ao destino sem nenhum problema. Para esta servidora, que participou do primeiro trajeto de bike para o TRF, a ideia foi bastante positiva e só deve trazer benefícios. Evita o congestionamento, reduz a emissão de carbono, evita essa situação de não ter vaga para estacionar em lugar nenhum. Então, mesmo que você não ande de bicicleta, não possa, não queira, não saiba, mas quando você vê uma bicicleta na rua, encara aquela bicicleta como um carro a menos na sua frente, como um fator de desafogamento de trânsito e respeita como um veículo que tem direito de estar ali na rua, né? Kleber pretende ir de bike para o trabalho pelo menos 3 vezes por semana. Isso é um grande incentivo. É muito fácil a gente se esconder atrás de escusas, de desculpas. Então, falar que eu não venho para o trabalho de bicicleta porque não tem um bicicletário, não tem onde deixar a bicicleta, não tem um vestiário, não tem onde tomar um banho, e todas essas coisas é muito fácil. Agora que tem, é um grande incentivo que o tribunal dá para todas as pessoas que possam utilizar desses recursos, entendeu? Para poder mudar de vida. Já na reserva da Serra da Canastra, a Justiça Federal está tendo que trabalhar muito para resolver os conflitos surgidos desde a criação do Parque Nacional Serra da Canastra, na década de 70, em Minas Gerais. Para solucionar esse conflito, foi criado o projeto Canastra, Justiça e Reconciliação. Acompanhe depois do intervalo. Os nossos entrevistados de hoje são o juiz federal, diretor da Subseção Judiciária de Passos, Bruno Augusto Santos Oliveira. Ele é o coordenador do projeto Canastra, Justiça e Reconciliação. E o defensor público federal, Estevão Ferreira Couto. Bem-vindos ao Inteiro Teor. Já que nós vamos falar em Serra da Canastra, doutor Bruno, eu gostaria que o senhor situasse. Os problemas começam com a criação do parque na década de 70? Sim, os problemas começam com a criação do parque em 72. Esse parque foi criado com uma área de 200 mil hectares e começou a desocupação no regime militar na chamada parte alta, que é a chapada que tem o formato da canastra. Começou na forma de desocupação, que foi a forma do regime militar. Então, os registros que nós temos à época, primeiramente, é de que a indenização foi por títulos resgatáveis e até 20 anos, então as pessoas não receberam. A Polícia Federal da época e a Polícia do Exército chegaram ali, os relatos que nós temos era de tiro ao alvo em queijo canastra, fazendeiros que iam com a arma na boca até o curral e se perguntavam qual que era o melhor boi e iam executando os bois com tiro na cabeça do animal. Lá tem muito a tradição do curral de pedra e temos relatos também em que os militares simplesmente fecharam o curral e botaram fogo no gado vivo. Então, dessa forma foi feito, sem pagamento, e essas pessoas desceram para a parte de baixo, que seriam os restantes 130 mil hectares. E aí começou o problema.
Agora, a questão dos habitantes. Para quem não conhece a Serra da Canastra, o senhor poderia nos falar, então, temos lá os canastreiros, que são os produtores do queijo canastra, que é famoso nacionalmente. Qual que é a situação dos canastreiros? Então, Vera, o queijo canastra é um patrimônio cultural da nação, né? No entanto, os produtores do queijo canastra não têm a mesma proteção que o queijo canastra tem. Então, há relatos, há um historiador, Saint-Auguste d'Hilaire, um historiador que fez uma viagem lá no século XVIII, século XIX, e que já fazia registros da população que morava naquela região. Uma população que está esse tempo todo à margem da lei, mas, doutor Bruno, também tem a questão ambiental, juntando com os canastreiros, também é muito séria essa questão. Sim, a questão ambiental é séria, primeiro em relação à fauna, ali tem espécies ameaçadas, como o tamanduá-bandeira, o tatu-canastra, o lobo-guará e o pato-mergulhão, que é uma espécie altamente ameaçada, porque são menos de 300 indivíduos no mundo inteiro, e quase metade dessa população vive dentro da Serra da Canastra. Além disso, tem a questão das nascentes. Nós temos ali a nascente do Rio São Francisco, a nascente do Rio Grande, a nascente do Rio Santo Antônio. Ali, quando se diz que Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil, a Serra da Canastra é a caixa d'água de Minas Gerais. Pois é, e um patrimônio tão importante ambientalmente está sendo ameaçado, doutor Estevão, tem problemas de mineração muito sério dentro da Serra da Canastra. Sim, esse é um outro problema que torna a situação extremamente complexa ali no entorno do Parque Nacional da Serra da Canastra. Há uma área que já está bastante degradada de exploração de uma pedra que chama quartzito, e há também a identificação de duas possíveis minas de diamante. Então, durante 20 ou 30 anos, as pessoas viveram naquela área ali de 130 mil hectares como se ali não fosse parque, como se não fosse um parque que tivesse de ter uma proteção integral do meio ambiente. E aí, de repente, a orientação administrativa foi alterada e aí foi um momento em que se agravou, que se tensionou a situação, né? E aí o que aconteceu? Nessa área de exploração de quartzito, onde empresas atuavam regularmente com as suas licenças ambientais, com as suas licenças minerárias, elas tiveram de sair, elas tiveram de interromper o trabalho que elas desenvolviam ali naquele local, desempregando, dados do governo, desempregando cerca de 4 mil trabalhadores e aí deixando a situação, a região completamente desamparada em relação à atividade econômica que era desenvolvida ali. A Defensoria Pública trabalha ali em favor da população tradicional dos canastreiros, e a Defensoria Pública está buscando também uma solução para a situação desses trabalhadores que foram encontrados em situação de trabalho escravo. Bem, pelo que a gente vê ali, a gente tem um verdadeiro barril de pólvora e é dentro dessa área, com esse quadro, que o doutor Bruno lança então esse projeto Canastra, Justiça e Reconciliação. Qual é a proposta e como está sendo desenvolvido esse projeto, doutor Bruno? O projeto, primeiramente, fiz uma avaliação, seguindo já esse passo a passo, da necessidade e da utilidade disso. Então, eu entrei em contato com os relatores dos projetos de lei que tentavam tratar isso aí. A partir do momento em que eles me disseram que isso era viável, que era o deputado Odair Cunha, o deputado Carlos Mendes e o deputado Gabeira. Então, realmente não há consenso no Congresso, vale a pena. O próximo passo é ir atrás dos agentes que poderiam inviabilizar, se não quisessem entrar, que seria o ICMBio, o Ministério Público Federal e também os donos das jazidas de diamante. Essas pessoas aceitaram conversar, a partir daí percebi que tinha um desequilíbrio, que era que a população carente não tinha representação. Então eu chamei a Defensoria Pública para estabelecer o equilíbrio formal e a partir daí começamos com conversas pontuais de acordo com as dificuldades. Agora, em agosto, a Justiça Federal e outros entes representados estiveram lá na Serra da Canastra. Como é que foi essa receptividade, esse contato com os canastreiros, com pessoas que vivem em regime de escravo? Como é que foi esse contato com a população dessa região? A situação de segurança, o ICMBio preocupado da questão de não ser um ato contra o parque, as pessoas com medo porque estavam ali sentados na mesa com a pessoa que dava multa
para ele ali. Então, na verdade, realmente era um barril de pólvora. Então, a grande preocupação ali de início era humanizar o processo. Pensar bem, a questão não é, ela é trabalhosa, mas ela não é difícil se houver boa vontade. Que é uma proposta, digamos, de uma nova visão da justiça brasileira, que é a conciliação. Que a conciliação é a conciliação de direito público com multidisciplinar em causas que a gente já tem elementos para afirmar que o sistema tradicional não vai resolver. Nesse caso, 4 décadas de processos no tribunal, nos tribunais superiores, processos de justiça, e já se tentou de tudo, não conseguimos. Certo, tivemos então 8 meses de negociação, essas audiências, e agora qual que é a próxima etapa? A partir de agora, como a gente percebeu, que começou a surgir a confiança, inclusive no Estado, porque as pessoas, quando eu saí de lá a primeira vez, será que ele vai voltar? Quando eu cheguei na segunda, olha, voltar. Essa questão é muito intuitiva, na verdade, as curvas são muito próximas e cada curva a gente não vê o outro lado. Então, a cada passo, a gente reconstrói, porque estamos construindo os trilhos, com o trem andando, e pior, em Minas Gerais, que faz muita curva. Então, a gente não sabe o que vai encontrar do lado de lá. Certo, então muito obrigada pela participação dos senhores no Inteiro Teor, com esses esclarecimentos importantes e sucesso nesse trabalho aí que tem muito, digamos assim, muito trabalho de negociação, de conversa, mas que busca justamente isso, a pacificação social. Muito obrigado. E o nosso programa Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também nosso programa no portal do Tribunal, trf1.jus.br. Até um próximo encontro.